Bem-vindos ao canal Vozes da Escuridão. Aqui, cada história é um eco vindo das sombras, um mergulho nas mentes mais sombrias e nos crimes que o tempo tentou enterrar. Eu sou Malefic, e se você é fascinado por mistérios reais, por casos que desafiam a compreensão humana, então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana novas vozes vão te guiar pelo lado mais obscuro da mente humana. Hoje vamos até o Maranhão, onde um homem simples, de aparência inofensiva, revelou-se um dos assassinos em série mais frios e cruéis da história do Brasil. Entre 1991 e 2004, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito espalhou horror e silêncio pelas ruas do Nordeste, tirando a vida de dezenas de meninos inocentes. Este é o caso do mecânico do Maranhão, o homem que chocou o país e que o tempo jamais conseguiu apagar da memória dos que o conheceram. Ninguém sabe ao certo onde começa a escuridão dentro de um homem. No interior quente do Maranhão, nas décadas de 1960 e 1970, crescia um garoto silencioso, de olhar distante, que mais tarde seria conhecido como Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Entre casas simples e ruas de terra batida, ele parecia ser apenas mais um entre tantos meninos pobres, ajudando em pequenos trabalhos e aprendendo desde cedo a consertar o que o tempo quebrava. Com o passar dos anos, tornou-se um homem reservado. Pouco falava, quase não sorria. Os vizinhos o descreviam como educado, mas estranho. Alguém que preferia a solidão a qualquer tipo de convívio. Na oficina de bicicletas onde trabalhava, mantinha o olhar sempre baixo, as mãos cobertas de graxa e uma postura rígida, metódica. Era o tipo de pessoa que ninguém notava ao passar, e talvez por isso tenha conseguido se esconder tão bem por tanto tempo. Francisco não tinha amigos próximos. Quando conversava, parecia medir cada palavra. Alguns moradores lembram que ele evitava festas, não se interessava por bebidas, nem por conversas com homens. Sua rotina era simples: trabalhar, comer pouco, dormir cedo. Mas dentro daquela rotina silenciosa, crescia algo que ninguém via. Uma mente obcecada, fragmentada por impulsos obscuros. Foi nesse isolamento que ele começou a vagar pelas redondezas, observando crianças brincando nas praças, nas ruas empoeiradas do subúrbio maranhense. Relatos posteriores sugerem que, muito antes do primeiro crime conhecido, ele já rondava os mesmos lugares, ganhando a confiança dos pequenos com promessas simples: uma bicicleta consertada, uma carona, um presente. Aos olhos de todos, continuava sendo apenas o mecânico tranquilo. Mas a solidão e o silêncio se transformavam lentamente em algo mais sombrio. À medida que as noites passavam, seus pensamentos se tornavam mais violentos, mais ousados. E foi então, entre 1991 e 1992, que a escuridão finalmente tomou forma. Naquela época, um menino desapareceu em uma vila próxima a São Luís, e o nome de Francisco das Chagas ainda não era conhecido pela polícia. Era o início de uma série de crimes que se estenderiam por mais de uma década. A primeira vítima marcaria o ponto sem volta, o momento em que o homem comum deixou de existir
e o predador começou a agir. Daquela noite em diante, o Maranhão jamais seria o mesmo. O eco dos meninos perdidos. O Maranhão do início dos anos 1990 era um lugar de contrastes, praias bonitas e bairros pobres, fazendas imensas e comunidades esquecidas. Na periferia de São Luís, meninos corriam pelas ruas de terra batida, sonhando em ter uma bicicleta, um brinquedo novo ou apenas um futuro melhor. Mas foi justamente ali, entre ruas simples e vielas abafadas, que uma sequência de desaparecimentos começou a transformar a tranquilidade do povo em medo. Os primeiros casos chamaram pouca atenção. Um menino de cerca de 10 anos desapareceu após sair para brincar. Outro, dias depois, não voltou da escola. Naquele tempo, as autoridades tratavam sumiços de crianças como fugas ou acidentes. As famílias, desesperadas, colavam cartazes, vasculhavam matas, mas as respostas nunca vinham. Anos se passaram e o padrão começou a se repetir em diferentes municípios. São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Viana, Alcântara, todos meninos jovens, humildes, atraídos por alguém que oferecia ajuda, um favor, uma promessa simples. Testemunhas lembravam de um homem solitário, de fala mansa, que dizia consertar bicicletas. O mesmo rosto aparecia em relatos separados, mas ninguém imaginava o tamanho do horror por trás daquele semblante calmo. A investigação só ganhou força no final dos anos 1990, quando corpos começaram a ser encontrados em áreas de mato. A polícia, ao examinar os restos mortais, percebeu que havia um padrão. Os vítimas tinham idades próximas, eram sempre meninos, e os crimes apresentavam sinais semelhantes. A imprensa começou a chamar o caso de os meninos emasculados do Maranhão, uma expressão que por si só já gerava pavor. Enquanto a cidade se enchia de boatos, o assassino continuava solto. As famílias pobres, sem recursos, se sentiam abandonadas. À noite, as mães trancavam portas e janelas. Os pais acompanhavam os filhos até a escola. Qualquer homem sozinho era visto com desconfiança. O medo tinha se tornado parte da rotina. Entre 1991 e o início dos anos 2000, a lista de desaparecimentos aumentou. Alguns corpos foram achados nas margens de rios, outros enterrados em quintais ou áreas de matagal. O modus operandi era sempre cruel. Atração das vítimas, ataque em local isolado e ocultação do corpo. Os crimes mostravam planejamento e frieza, sinais de alguém que conhecia bem a região e sabia como evitar ser pego. Em 2003, uma sequência de novas descobertas reacendeu o caso. Moradores encontraram restos humanos próximos a uma casa simples em Paço do Lumiar. A polícia seguiu pistas até um mecânico de bicicletas chamado Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Dentro da casa dele foram achadas roupas infantis, objetos das vítimas e ferramentas que levantaram suspeitas. Os investigadores perceberam que muitos dos crimes paravam justamente nas áreas onde ele deixava de morar e recomeçavam nos lugares para onde se mudava. Quando foi interrogado, Francisco manteve o mesmo comportamento frio que o tornara invisível por tantos anos. Falava pouco, sem emoção, respondia às perguntas como quem descreve um trabalho qualquer. Peritos e psicólogos apontaram nele traços de psicopatia severa, ausência total de culpa, empatia nula e prazer no controle. Com o avanço das investigações, o número de vítimas atribuídas a ele chegou a mais de 40, tornando um dos assassinos em série mais prolíficos da história do país. A revelação chocou o Maranhão. Os jornais exibiam manchetes diárias, os noticiários mostravam cenas de famílias chorando, comunidades inteiras pedindo justiça. As pessoas se perguntavam como alguém tão comum podia esconder tamanha monstruosidade. Um simples mecânico conhecido por arrumar bicicletas de crianças era o mesmo homem que ceifava suas vidas. Durante o processo judicial,
Francisco chegou a confessar vários assassinatos. Dizia lembrar de detalhes com precisão assustadora, horários, lugares, até o que as vítimas vestiam. Em nenhum momento demonstrou arrependimento. A frieza da confissão foi o golpe final na esperança de muitos pais que ainda acreditavam encontrar seus filhos com vida. As condenações vieram aos poucos, em diferentes julgamentos. Cada novo processo reabria feridas antigas e expunha falhas profundas do sistema de segurança pública. Em várias comunidades, acreditava-se que o assassino agia com apoio de outros ou que fazia parte de uma rede maior, mas nunca houve provas concretas. Mesmo assim, a sensação de impunidade pairou no ar. Se tantos meninos desapareceram sem que ninguém percebesse, quantos crimes semelhantes teriam passado despercebidos? Com o tempo, a figura de Francisco das Chagas se tornou símbolo do horror e da negligência. Ele foi condenado a centenas de anos de prisão, somando penas que ultrapassam 400 anos, mas o impacto de seus atos permanece. O caso levou a mudanças na forma de registrar desaparecimentos de crianças, criou programas de proteção e fez o Brasil encarar a realidade da violência infantil. Para quem viveu naquela época, a lembrança ainda dói. Os moradores mais velhos do Maranhão contam que por anos o simples som de uma criança chamando na rua era suficiente para causar pânico. As mães proibiam os filhos de brincar fora de casa, os pais dormiam com medo. O assombro daquele mecânico pairava sobre cada bairro, mesmo depois da prisão. Hoje, décadas depois, o nome Francisco das Chagas Rodrigues de Brito ainda é pronunciado com cuidado. Ele representa não apenas o mal individual, mas também o silêncio coletivo. O tempo em que a pobreza e a indiferença esconderam dezenas de vítimas. O caso permanece como um dos mais brutais e perturbadores da história criminal brasileira. O caso Francisco das Chagas Rodrigues de Brito não terminou apenas com a sua prisão. Na verdade, foi naquele momento que o Brasil começou a entender o tamanho da ferida que ele havia deixado. Quando as confissões vieram à tona, acompanhadas dos laudos e das provas coletadas, a sociedade maranhense mergulhou num misto de choque, culpa e revolta. Por mais de uma década, dezenas de crianças haviam desaparecido diante dos olhos de todos e ninguém havia feito nada. Pais, professores, vizinhos, todos passaram a se perguntar como aquele homem pôde agir por tantos anos sem ser detido. A resposta estava nas falhas do sistema: delegacia sem estrutura, investigações desorganizadas, ausência de comunicação entre cidades e, principalmente, a indiferença diante da pobreza. As vítimas eram, em sua maioria, meninos de famílias humildes, moradores das periferias, invisíveis aos olhos do Estado. E foi justamente essa invisibilidade que permitiu ao assassino agir sem ser notado. Com a prisão de Francisco das Chagas, o país inteiro voltou os olhos para o Maranhão. Redes nacionais de televisão, jornalistas estrangeiros, psicólogos e criminólogos começaram a estudar o caso. Era a primeira vez que o Brasil admitia, de forma aberta, a existência de um assassino em série com traços psicopáticos clássicos. As entrevistas com especialistas mostravam que ele não era um criminoso comum. Não agia por raiva nem por impulso. Havia método, controle e uma estranha calma, como se cada crime fosse parte de um ritual pessoal. Essa frieza abalou profundamente a maneira como o público via a maldade humana. Até então, acreditava-se que esse tipo de comportamento era algo de fora, importado de outros países, típico dos grandes casos internacionais. Mas agora, o monstro tinha sotaque nordestino, endereço simples e rosto comum. O julgamento de Francisco das Chagas foi longo e tenso. Cada nova sentença revelava mais detalhes dos crimes e cada família presente na audiência carregava uma dor impossível de descrever. As penas foram se acumulando, 100, 200, 300, até ultrapassarem os 400 anos de prisão. Mas para as mães e pais que perderam seus filhos, justiça e consolo são palavras que jamais se encontram.
A comoção foi tanta que o governo federal criou grupos especiais de proteção à infância e campanhas nacionais de busca por desaparecidos. O caso serviu de alerta para o país inteiro. O desaparecimento de uma criança jamais poderia ser tratado com descaso. Foi um divisor de águas na forma como a polícia e o Estado passaram a lidar com crimes contra menores. Fora do Brasil, o nome de Francisco das Chagas chegou a ser mencionado em estudos de criminologia. Pesquisadores estrangeiros o colocaram ao lado de nomes como Pedro Alonso Lopes, Luiz Garavito e outros serial killers latino-americanos. Mas o impacto maior foi interno, psicológico e social. A confiança nas instituições foi abalada, as famílias passaram a desconfiar até dos vizinhos, e o medo, mesmo depois de anos, nunca desapareceu completamente. Nos bairros onde tudo aconteceu, ainda há silêncio quando alguém fala seu nome. Alguns moradores preferem nem lembrar. Outros ainda acendem velas nas calçadas onde os meninos brincavam. O caso virou símbolo não apenas de maldade humana, mas também de abandono social. Um lembrete cruel de que o perigo, às vezes, se esconde no cotidiano, na gentileza aparente, na banalidade do mal. Décadas depois, a figura de Francisco das Chagas permanece como uma sombra que paira sobre o Maranhão. Uma lembrança constante de um tempo em que a inocência foi silenciada pelo medo. Mas também como um marco na história criminal brasileira. Um caso que expôs as falhas de um sistema inteiro e ensinou que a vigilância, a empatia e a justiça não podem dormir. Se há algo que as vozes da escuridão nos ensinam, é que o mal não se anuncia. Ele caminha entre nós, vestido de simplicidade, escondido atrás de um sorriso, à espera de um momento de distração. E é por isso que contar essas histórias é tão importante, para que nunca se repitam, para que os esquecidos não sejam apagados e para que a luz, um dia, encontre o que ainda está nas sombras. Eu sou Malekith, e você acaba de ouvir mais um relato das profundezas da mente humana, aqui no canal Vozes da Escuridão. Se essa história te fez refletir, deixe o seu like, compartilha este vídeo e se inscreve no canal para continuar mergulhando comigo nos casos mais obscuros, perturbadores e irreais que o mundo já conheceu. Ative o sininho para não perder as próximas investigações, porque nas próximas semanas outras vozes virão. Vozes que o tempo tentou calar. Vozes da escuridão.